seu colesterol está elevado e você quer aprender a baixar esse colesterol, mas de uma forma natural, entendendo o que está acontecendo com o seu organismo, então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender tudo sobre colesterol. Vou te explicar. Primeira coisa, o colesterol ele é necessário. Nós precisamos dessa gordura para várias funções do nosso corpo. Começar pelas suas células. Todas as suas células possuem uma membrana. E nessa membrana nós temos gordura. 50% dela é fosfolipídios. Então, nós precisamos de um colesterol, que é a gordura boa. Então, primeira coisa é a gente entender isso. Nós precisamos, nós não seríamos saudáveis se a gente, por exemplo, zerasse o colesterol. Ai, meu colesterol está muito alto, se ele fosse zerado, seria ótimo para mim. Não, isso não existe. Nós precisamos do colesterol. Mas, quando ele está alto demais, ele, na verdade, é um sinal. Ele está mostrando que alguma coisa não vai bem no nosso organismo. E quando nós estamos produzindo muito muco, esse muco, ele tem uma proteína que é a mucina. Para poder liberar essa mucina, muitas vezes também sobe o colesterol. Então, para você ver que ele é um sinalizador. Então, a gente não deve ver o colesterol como uma coisa ruim, mas é um sinalizador mostrando que alguma coisa não está indo bem lá dentro do nosso organismo e aí a gente precisa fazer essa correção. Então, quando você olha lá no seu exame, então você vai ver assim, que tem o exame, né, o perfil lipídico, aí você vai ver lá colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, você vai ver o triglicerídeos, não é assim que está lá no seu exame? Então, eu vou te ensinar hoje uma forma de você identificar se o seu colesterol elevado te traz ou não risco de você vir a desenvolver alguma doença cardiovascular. Então, fica atento nesses detalhes que eu vou te passar. Mas antes, já curte, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa perceber que eu estou passando uma informação que vai ajudar você e ajudar outras pessoas também. Então, curte, se inscreva aqui no canal, compartilhe também esse vídeo. Então, vamos lá, vamos entender. Quando você vê colesterol HDL, a maioria das pessoas já sabe, esse é o colesterol bom, que ótimo, que bom que ele está no nível mais elevado. Aí quando vê LDL, fala, meu Deus, o LDL é o colesterol ruim. Ai, que medo, vou tomar remédio, vou fazer isso, fazer aquilo para baixar esse colesterol. Veja, não é bem assim. O LDL, esse tipo de ácido graxo, ele se divide, ele tem 11 subtipos. 11. Desses 11, apenas 2 são de fato maléficos para o nosso organismo. Os outros 9, ou eles são benéficos, ou eles chegam a ser neutros. Não vão trazer prejuízo. Mas 2 tipos são de fato prejudiciais. Por quê? Porque eles são constituídos de partículas bem pequenininhas e bastante denso. E aí eles podem entrar no endotélio do nosso vaso. Ele entrando ali no endotélio, ele vai se juntar muitas vezes com cálcio, com placas de fungo, até bactérias dentro do corpo. E ali ele vai fazer uma placa. E essa placa, ela vai causar uma inflamação. Ela pode formar ateromas, vai causar uma inflamação ali no vaso. E aí sim, a pessoa corre risco de desenvolver patologias mais graves. Essas partículas pequenininhas e densas, elas têm um potencial de oxidação muito alto. Então, elas podem se oxidar facilmente. Então, uma pessoa que tem um colesterol elevado, a primeira coisa que ela precisa pensar para poder sanar esse problema seria
tomar antioxidantes. Então, quanto mais antioxidantes ali no organismo, mais ela vai conseguir evitar que essas partículas se oxidem e aí vão se tornar prejudiciais. Então, no final do vídeo eu vou falar um antioxidante bastante importante que pode ajudar bastante você a baixar o seu LDL ruim. Mas se você tem seu LDL bem elevado, como é que você vai saber se esse LDL ele tem mais dentro desses 11 subtipos, ele tem mais moléculas benéficas ou neutras, ou ele tem mais desses dois subtipos que são os ruins? Como é que você pode saber isso? Então, aqui vem uma chave para você, que eu vou te ensinar, que é uma coisa que eu faço quando eu estou avaliando o exame do paciente. Então, presta atenção. Você vai olhar lá no exame quanto é que deu o triglicerídeos. Vamos supor, triglicerídeos, ele deu 100. E vamos olhar agora quanto é que deu o seu colesterol bom, o HDL. Vamos supor que o HDL deu 50. Então, você vai dividir. Vai pegar o triglicerídeos e vai dividir pelo HDL. Então, 100 por 50 vai dar 2. Todas as vezes que você fizer essa conta, pegar o seu triglicérides, dividir pelo seu HDL, e você tiver um número abaixo de 2,5, então saiba que esse LDL que está lá, ele não é perigoso para você. Aquele LDL, ele não está predominando aqueles 2 subtipos perigosos, e sim os 9, que são neutros e até benéficos. Então, você não precisa ficar desesperada e começar a tomar esses medicamentos fortíssimos que podem trazer outros efeitos, tá certo? Agora, se você dividiu o triglicérides pelo valor que deu ali no seu HDL, e você chegou numa numeração maior que 2,5, 4, 5, 10, 15, se você chegou numa numeração dessa, aí sim você precisa ficar atento, porque aí existe um risco do seu corpo desenvolver uma patologia cardiovascular. Infarto, derrame, né, o AVC. Então, você precisa começar a cuidar disso. Mas como é que você vai cuidar disso? Você precisa, primeira coisa, perder peso. Porque provavelmente você tem um sobrepeso. Então, perder peso é a primeira coisa que você precisa fazer. Ai, doutora, mas perder peso é difícil, como que eu vou fazer? É uma matemática. Você precisa gastar mais e ingerir menos. Então, precisa remover alguns alimentos. O colesterol está alto, então eu vou remover fritura. Vou remover as gorduras. Não, não, não. O colesterol, seu triglicérides está elevado. Você precisa tirar, sabe o quê? Os açúcares, os carboidratos, farinhas, açúcares. Isso sim tem que sair da sua dieta. Aí você tira macarrão, você tira pizza, você tira os pães, os bolos, as bolachinhas. É isso que faz o triglicérides aumentar, não é a gordura. Pelo contrário, você precisa de gordura boa. Mas, doutor, onde é que eu vou arrumar gordura boa? A gente tem a gordura do abacate, a gente tem a gordura do coco, que eu amo utilizar esse tipo de gordura. Nós temos gordura das castanhas, nós temos gordura do azeite. Então, você vai procurar essas gorduras e vai aumentar a ingesta dela. Mas é só isso? Não. Lembra que eu falei? Se o seu LDL está alto e você tem predominância desses 2 subtipos, que daí você já viu quando você avaliou, quando você dividiu seu triglicérides para HDL, e aí você tem predominância desses 2 subtipos que tem um potencial imenso para se oxidar, para poder ficar ali dentro do seu endotélio do seu vaso, e vai fazer com que
o seu vaso inflame. Então, você precisa fazer o quê? Tomar antioxidante. Porque o antioxidante, ele não vai deixar essas partículas oxidarem enquanto você toma as outras providências. Ah, só tomar antioxidante está tudo certo. Eu vou continuar comendo 2 pãezinhos de manhã, tomando leite com açúcar e Nescau. Não. Você vai tomar os seus antioxidantes para você não deixar que o seu corpo e nem que aquelas moléculas oxidem e vai tomar providências naturalmente para baixar esse colesterol, tá certo? Quais são as providências? Fazer uma caminhada. Uma caminhada de 30 minutos por dia já vai te ajudar muito. Vai parar de comer esses tipos de carboidrato. Vai fazer uma alimentação mais proteica. Coloca mais carnes, mais ovos na sua alimentação. E vai consumir as gorduras boas, as gorduras do bem. Tomando essas medidas, então você vai preservar o seu corpo sem precisar tomar remédios. Agora preste atenção. O colesterol, nós não podemos baixar demais. Nós precisamos dele. Aonde que ele está envolvido no nosso organismo? Nós temos trilhões, quase 40 trilhões de células. Todas essas células, elas precisam do colesterol. Porque a membrana celular, ela tem uma composição fosfolipídica, é uma bicamada fosfolipídica. Então, ali a gente tem um colesterol. Nós precisamos para todas as células. A nossa bainha de mielina, que reveste também ali os nossos neurônios, também depende de colesterol. E para formar os hormônios? Então, nós temos os hormônios esteroidais. Esses hormônios, principalmente os hormônios sexuais, eles precisam da matéria-prima para eles se formarem, que é o colesterol. Então, você está vendo como que é importante a gente ter essa gordura dentro do nosso corpo. Nós não podemos tirar a gordura da nossa dieta, do nosso corpo. Nós precisamos. O que nós devemos é reduzir ao máximo é o carboidrato. E quais são as formas, né, da gente suplementar? O que a gente pode suplementar que pode ajudar muito nesse momento? Tem alguns nutrientes que eles não podem faltar e que eles vão fazer, de certa forma, uma proteção em toda a nossa parte cardiovascular, tá certo? Então, quais são eles? Então, você pega aí o papel e caneta para você anotar. Você pode utilizar antioxidante, um dos principais, que nós já sabemos que tem forte ação para proteger o nosso coração, para proteger as nossas veias e artérias, é o resveratrol, tá certo? E aí muitos podem perguntar assim, então eu posso tomar aquele vinho? Olha, no vinho a gente tem sim resveratrol, mas é uma quantidade tão pequenininha que você teria que tomar muito vinho. E aí você tomando muito vinho para conseguir uma quantidade de resveratrol que vai ter essa ação, vai fazer essa ação de antioxidação, tá? Você conseguir isso tudo vai acabar com o fígado, porque o álcool é péssimo para o nosso fígado. Então, não recomendo. Eu recomendo você comprar pronto. Tem várias indústrias que você pode entrar na internet e procurar o resveratrol. Ou você pode mandar manipular. É muito fácil hoje em dia. Então, tá aí um antioxidante que eu acho bastante importante. Outro suplemento, o ômega. O ômega 3, esse não pode faltar no nosso dia a dia. Quanto que você precisa de ômega 3? Você precisa de pelo menos uma cápsula de 1 grama em cada refeição. Então, no café da manhã, no almoço, no jantar, coloca lá uma cápsula de ômega 3. Você vai perceber que isso já vai ajudar mais ainda na sua saúde. Mas é só isso? Não, tem mais coisas boas que dá para a gente fazer. Eu gosto de utilizar esse produto aqui, olha. Esse daqui é um produto que ele é muito especial, porque ele vai fazer muito mais que isso.
Eu vou fazer mais vídeos falando sobre os benefícios do óleo de coco. Então, aqui a gente tem o óleo de coco em cápsula, só que com uma novidade. Ele é ozonizado. Então, nós temos ozônio, nós temos partículas, nanopartículas de ozônio nesse produto. E esse produto pode ajudar muito na nossa saúde cardiovascular. Além de ter muitos outros benefícios, como um poder muito forte como antioxidante, ele tem outras funções, fungicida, bactericida e muitas coisas que depois eu vou fazer um vídeo falando especificamente dele. Mas estou falando aqui especialmente para a saúde cardiovascular. Então, aqui a gente tem um produto que vai te ajudar bastante nessa questão, tá certo? Então, lembrando, pega o seu exame, olha o seu triglicérides, divide ele pelo HDL, se deu menor que 2, então pronto, fique tranquilo e procure só se alimentar de gorduras saudáveis, tá certo? Começa daqui, por exemplo. Agora, se ele deu mais que 2,5, então precisa tomar aquelas medidas que eu te falei, você precisa sim atividade física, reduzir os seus carboidratos e aumentar as gorduras boas. Aí entra ele de novo. Então, para você ver, né? Se ele tiver baixo ou ruim, as gorduras boas sempre vão fazer bem para o nosso organismo, tá certo? Pessoal, essa foi a dica de hoje. Quem tiver interessado em conhecer mais do óleo de coco, por exemplo, ozonizado, então é só chamar aqui embaixo, tá bom? Então, um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.